Fala, meu povo, muito boa noite. Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Pessoal, eu espero que nessa reta final, a gente está bem perto do concurso, né? O concurso já é agora no início de agosto, né? É o que? No dia 3 de agosto, né, pessoal? Só confirma aí para mim, por favor. Acredito que é isso, né? Nos primeiros dias de agosto, né? Então, espero que nesse nosso encontro a gente. Isso, perfeito. Então, nesse concurso que já está em breve, né, em cima aí, praticamente próxima semana, nós vamos começar aqui a fazer uma revisão em cima de questões em tópicos que são extremamente importantes do nosso conteúdo, que são os aspectos da formação territorial e aspectos sociais a respeito do nosso Rio Grande do Norte. Eu acredito que o conhecimento que vocês vão construindo aqui, eles vão para além desse concurso, né, tendo em vista que boa parte agora dos concursos do nosso estado, eles vão cobrar essa disciplina de Geografia e História do Rio Grande do Norte, que são conteúdos, de certa forma, escassos na internet. Aqui vocês estão de frente de uma matéria que vocês vão construir aqui o máximo possível de ação, de conteúdo, de compreensão, para que possa aplicar nos concursos e também construir conhecimento para a vida, né? Então, pessoal, a gente vai fazer... Oi, Vanessa. Manda aí sua dúvida. Ah, sim, sim. Eu disse isso, professor. Ah, perdão. Então, sim. Pronto, a gente teve uma revisãozinha, não foi de questões, no início desse, acho que semana passada, se eu não me engano, foi retrasado. E a gente vai fazer agora essa outra questão, revisão com questões aqui. Se ainda não subiu na plataforma, então eu vou perguntar à coordenação, caso eles sabem melhor sobre isso, tá bom? Mas eu vou perguntar a Morgana, ok? De qualquer forma. Pronto, eu tive apenas essa, acho que foi dia 17, não? Esse mês foi. Essa é a minha segunda aula. Teve na no mês passado que caiu o sistema do Meet, aí a gente não voltou mais, né? No mês passado a gente teve duas aulas, e nesse mês agora a gente teve duas. Que foi um agora semana passada e outro dessa da aula, nesse dia 24. Mas de qualquer forma eu vou verificar direitinho, aí qualquer coisa eu passo pro pessoal, beleza? Vou embora lá, pessoal. Mas de qualquer forma eu vou verificar direitinho, certo? Mas eu acredito que foi isso mesmo, duas aulas que eu dei essa semana, beleza? Ó, pessoal, veja, na aula de hoje, nós vamos fazer um processo de revisão em cima aqui de questões, em cima de questões que falam um pouco sobre como se formou o território do Rio Grande do Norte, bem como algumas características sociais. São 25 questões que eu penso que nós vamos construir uma boa compreensão sobre o tópico e revisar esses conteúdos, e, claro, vai complementar aquele entendimento que vocês já devem possuir e construir, já devem ter construído ao longo do tempo. Beleza? Vamos lá começar a nossa dinâmica de questões. Vamos para a nossa primeira questão, meus queridos. Ó. Primeira questão aqui, ó. Durante o século XVI, o território que atualmente pertence ao Rio Grande do Norte era uma incógnita para os exploradores europeus. Os portugueses chegaram ao território potiguar pela primeira vez em 1501, e outras nações europeias também ocuparam o estado em diferentes momentos. A exploração do território ocorreu principalmente ao longo do litoral, com incursões exploratórias. A chegada desses grupos europeus levou à interação com os povos indígenas locais, resultando em conflitos e mudanças na demarcação das terras. O processo de colonização e ocupação do território ajudou a moldar o estado do Rio Grande do Norte como o conhecemos hoje. Então, é um textozinho que fala muito sobre a dinâmica da nossa formação territorial, principalmente nos primeiros anos aqui da ideia de um Brasil colônia. Então, nós temos aqui a ideia de uma capitania do Rio Grande, certo? E essa capitania do Rio Grande ela foi constituída a partir da divisão de território chamado capitanias hereditárias, né? Você tem ali as capitanias hereditárias, e essas capitanias representavam grandes porções de terras que foram doadas para ser administrada pelos capitães donatários. E a gente teve aqui uma capitania, que foi a nossa capitania do Rio Grande, que foi formada tanto por territórios ali do que hoje é a Paraíba, bem como do território do que hoje é o Ceará e também o Rio Grande do Norte. Então, a nossa capitania do Rio Grande tem essa característica. E, claro, ela, além de ter sido ocupada pelos portugueses, houve uma presença muito grande de outros grupos aqui que, por muito tempo, mantiveram até um certo tipo de contato com os indígenas, bem como contato ali na região do que hoje a gente tem por Natal, de modo que esse grupo até
dominar Natal por um período, trocou o nome de Natal por Nova Amsterdã, né? Teve toda uma transformação ali intensa. Então, além dos europeus, outros grupos tiveram presente aqui. E é o que a nossa questão está pedindo. É disso. Além dos portugueses, quais nações europeias tiveram um território potiguar durante o século XVI? Franceses, alemães e italianos. B. Holandeses e franceses. C. Dinamarqueses, suecos e noruegueses. Ou D. Poloneses, tchecos ou húngaros. O que vocês marcariam aí, meus queridos? Muitos em de letrinha B. Vamos lá. Então, a gente teve sim a presença aqui dos holandeses, né? A gente teve a presença aqui dos holandeses. Opa, deixa a caneta voltar. Pronto. A gente teve a presença dos holandeses aqui de maneira muito intensa. Cadê? Vem aqui, cadê? A gente teve a presença dos holandeses, que não é à toa que eles ocuparam até a capital, né, Natal, controlaram ali o Forte dos Reis Magos, mudaram o nome de Natal para Nova Amsterdã. E, além disso, claro, os holandeses tiveram uma influência muito grande naqueles mártires de Cunhaú e Uruaçu. Né? Eles estiveram junto ali com os indígenas quando houve aquele grande embate ali com os católicos, né? Acho que católicos, né? Se não me engano, eram católicos e buscavam ali ter uma presença da igreja de maneira muito intensa. Então, teve essa relação dos holandeses aqui, bem como a presença dos franceses, que os franceses eles vinham para cá muito buscando ter relações comerciais com os indígenas, trocas de mercadoria, a ideia, né, da plantação de cana-de-açúcar, que a relação tanto dos franceses quanto dos holandeses era extremamente forte. Então, né, quando você fala da presença de outros grupos aqui dentro do nosso território, você vai ter aqui tanto a presença dos holandeses, vocês vão ter aqui a presença dos franceses e também, né, o principal aqui, os portugueses, que vieram para cá muito com um objetivo também, não só de ocupar, mas expulsar esses grupos aqui, os holandeses e os franceses, em decorrência do processo que eles estavam tendo uma maior presença dentro do território, que era a colônia ainda de Portugal, tá? Que era, né, e foi por muito tempo colônia de Portugal. Então, quando falar a presença dos europeus aqui, pensa, portugueses que dominaram o território, dividiram em Capitania do Rio Grande, e, claro, além disso, teve a presença dos holandeses e dos franceses, beleza? Então, gabarito da nossa primeira questão, letrinha B de Brasil. Vamos para mais uma questão aqui, ó. A formação do território potiguar, conforme apresentado, né, na discussão, foi marcada por múltiplos eventos históricos e disputas. Entre os fatores que contribuem para essa consolidação territorial estão a construção de ferrovias no interior do estado pelos ingleses, a demarcação e a remarcação de terra, conflitos e colonização ao longo do tempo. C. A imposição do Tratado de Tordesilhas, que definiu as fronteiras estaduais atuais. D. A independência do RN em relação às demais capitanias hereditárias. Ou é a centralização política promovida pela coroa francesa no século XVII. O que vocês entendem aí, pessoal? O que vocês marcariam, né? Antes de eu começar aqui a resolução. Gabarito aí, qual seria? Muitos de gabarito letrinha B. Vamos lá. A construção de ferrovia, primeiro, né? Que deixa eu pegar aqui o nosso lápisinho. Ó, a construção de ferrovia no interior do estado pelos ingleses, quando fala a formação do território potiguar, conforme apresentar, foi marcado por inúmeros eventos. Aconteceu a construção de ferrovias aqui? Sim. Mas esse processo levou a ocorrer séculos depois, principalmente século XVIII e século XIX, tá? Então, isso não é um fenômeno que se faz presente no contexto inicial da formação do nosso território, tá? Então, a gente coloca aqui como falso. B, o processo, né? Houve aqui de maneira intensa o processo de demarcação e remarcação de terra, conflitos e colonização ao longo do tempo.
Exatamente. Vocês lembram que eu falei para vocês que houve a ideia, né, da chegada dos portugueses, a presença aqui dos holandeses, a presença dos franceses. Além disso, os indígenas, né, os povos originários. Então, assim, ao longo do tempo, hoje, o que a gente entende por capitania, né, capitania do Rio Grande, que é o nosso querido Rio Grande do Norte, ele passou por o que a gente chama de processo de redefinição de fronteiras. Ou seja, os portugueses chegaram aqui, ocuparam, né? Chegaram aqui muito motivados pela presença de outros grupos europeus que já estavam aqui, como os holandeses e os franceses, que buscaram ter relações comerciais aqui com esses grupos, e também com os povos originários. E essa ideia de um conflito, do embate, de uma colonização, levou, sim, a um processo de demarcação de terra e remarcação, através dessas ações sociais e desses conflitos que existem entre esses grupos, que eles passavam a dominar a terra, depois essas terras eram dominadas, e assim acabou compondo a nossa história aqui, a história e a geografia do espaço que a gente tem hoje pelo Rio Grande do Norte. Então, os conflitos foram um elemento extremamente presente? Sim, com toda certeza. A colonização ao longo do tempo foi um elemento muito presente? Com toda certeza. Até a gente chegar a ter a nossa independência, a gente passou aqui por um conjunto de eventos, de fenômenos que levaram aí à redefinição por diversas vezes das nossas fronteiras, beleza? Então, gabarito aí, letrinha B de Brasil. Vamos lá, questão 3. A criação da capitania do Rio Grande foi um marco importante na ocupação do atual território potiguar. Após sua concessão a João de Barros, que foi aquele que recebeu a capitania do Rio Grande para poder administrar, uma das primeiras ações implementadas pelas autoridades coloniais foi a construção de estrada para o interior do estado, ligando Natal ao Seridó, a distribuição de sesmaria entre os colonos indígenas e franceses aliados, C. O envio de missões religiosas jesuítas para converter os europeus protestantes, D. A organização de expedições militares para expulsar os franceses da região litorânea, ou é a criação de um sistema alfandegário para controlar o comércio com o Ceará e com a Paraíba. O que vocês marcariam aí, meus queridos? Eu com calma, tenho paciência. Olhando para cá que a câmera está aqui. A alta tela está aqui, o chat. E o resto aí, José já colocou, o Gabarito, o Vidal também, Alex. Ó, vamos lá, né? Aqui então fala de um processo na qual, ó, após a concessão, opa, vou botar aqui a minha canetinha novamente. Após a concessão a João de Barros, uma das principais ações implementadas pelas autoridades coloniais foi a construção de estrada para o interior do estado, ligando Natal ao Seridó. Não, gente, nem existia a ideia de Natal durante essa colonização inicial. Ou seja, eles chegaram aqui e o principal objetivo dos portugueses foi a ideia de manter o controle dessa colônia, não era nem a ideia de promover o desenvolvimento desse território. Eles chegaram aqui e ocuparam o que hoje a gente tem por Rio Grande do Norte e simplesmente mantiveram-se presentes aqui, motivar para essa ideia de que a gente não pode perder uma colônia nossa. Né? Eles disseram, a gente não pode perder uma colônia nossa para os holandeses, para os franceses. Então, assim, essa ideia de a construção de estrada interior, nessa perspectiva, isso só veio depois, principalmente quando veio o processo, né, essa ideia de ligação para o Seridó, somente quando houve aqui a inclusão das atividades econômicas. Principalmente uma que eu até trabalhei com vocês no encontro passado. Qual foi aquela atividade que foi incluída no interior da nossa capitania para promover um processo de interiorização e de expulsão desses grupos, dos holandeses, dos franceses e principalmente dos indígenas? Quem é que lembra qual era a atividade econômica?
que no litoral você tinha cana-de-açúcar e no interior foi incluída essa segunda atividade econômica. Quem é que lembra qual é essa atividade? Criação de gado, né, que a gente chama carinhosamente de pecuária. Muito bem, Vidal. Exatamente, criação de gado. Então, aqui, essa questão ela está falsa. Né? A distribuição de seis-maria entre os colonos indígenas e franceses. Mas, professor, o que são seis-maria, pelo amor de Deus? É seis esposas, seis mulheres chamadas Maria? Não, gente. Ó, lembra que eu falei para você que o nosso território foi dividido aqui em capitanias hereditárias? Essas capitanias eram territórios muito extensos. Imagina que a capitania do Rio Grande, ela pegava parte do território que hoje a gente tem por Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará. Então, assim, era muito difícil promover uma administração dessas áreas. Então, o que foi que os capitões donatários começaram a fazer? Dividir essa terra em porções menores, em porçõezinhas menores, que a gente chama como se fosse fazendas, lotes, né? E passou a doar essas terras para outros indivíduos administrar. Então, era uma administração indireta, né, que existe aqui. Então, são seis marias como se fossem ali lotes de terra que foram doadas para outras pessoas para elas ajudarem na administração geral da capitania. Então, é uma forma de você promover uma redefinição, mais uma vez, né, uma redivisão, uma nova divisão, para poder formar aí territórios menores que pudessem ajudar no desenvolvimento geral da capitania, certo? Então, chamou Seis Maria, é isso. São menores parcelas, são pequenas partes da capitania hereditária, beleza? Tranquilo? Deu para entender aí? Então, ó, a distribuição de capitania entre os colonos indígenas, os indígenas que eram mais combatidos à época, né, aqui, e os franceses também foram aqueles que foram expulsos praticamente, e os portugueses iam para cá justamente com esse objetivo de expulsar esses grupos, né? Então, aqui, ó, falso. C. O envio de missões religiosas jesuíticas para converter europeus protestantes. Não, gente, essas missões que ocorreram para cá foi para converter principalmente os indígenas. Os indígenas, né, que houve o processo aí de tentativa de conversão desses grupos. Então, não foi essencialmente aqui essa ideia de converter os europeus, tá? Foram os indígenas. Por isso que é falso. D. A organização de expedições militares para expulsar os franceses na região litorânea. Perfeito, perfeito, perfeito. Já bota um coraçãozinho aqui. Por quê? Porque o objetivo inicial que teve aqui foi expulsar esses grupos europeus, esses indivíduos europeus aqui, os franceses, bem como os holandeses, com o foco de não perder uma capitania, porque ter terra distante de Portugal, uma vez que Portugal era uma grande a metrópole, tinha várias colônias, expulsar esses grupos que buscavam tomar essas terras era uma tentativa de continuar mantendo o controle por meio da coroa portuguesa. Tá? Então, essas expedições militares, elas realmente aconteceram para expulsar esses grupos e também manter um controle da comunidade, do território que ali estava presente, certo? Um gabarito aí, letrinha D. E, professor, por que não é a criação de um sistema alfandegário? Professor, o que é um sistema alfandegário? O que é alfândega, gente? Você compra um produto, geralmente o produto não fica retido lá na alfândega para poder pagar o imposto, né? Então, assim, o sistema alfandegário é justamente para controlar essa entrada e saída de mercadoria e, claro, cobrança de impostos. Nessa ideia que ainda não existia, uma ideia de um comércio formado com Ceará e Paraíba. Nem existia a perspectiva ainda desse estado, era tudo capitanias hereditárias, tá bom? Então, gabarito aí, letrinha D. Show de bola? Dúvida? Deu para entender, pessoal, essa explicação aí? Se deu para entender, manda um joinha aí para eu compreender e a gente continuar aqui o nosso estudo. Deixa eu botar esse falar aqui no silencioso, meus amores, bem rapidinho. O pessoal fica mandando mensagem, a gente fica curioso, né? Pronto. Ok? Tranquilo? Vamos embora. Vamos para a quarta questão aí. Aqui é pancão, meu amigo. Vamos agir, porque a melhor coisa é ter o nome ali entre os aprovados dentro da vaga, beleza? Vamos lá. Questão 4. Após a expulsão dos holandeses, em 1654, iniciou-se no Rio Grande do Norte um processo de ocupação voltado para o interior do território. Qual era o principal objetivo dessa interiorização e qual conflito ficou marcado nesse contexto? A. Plantação de engenhos de açúcar no sertão e combate à invasão francesa. B. Desenvolver atividade de mineração e enfrentar as resistências indígenas em Natal. C.
Criar fazenda de gado, lidar com conflitos com os indígenas, como a Guerra dos Bárbaros. D. Fortalecer o comércio com o litoral e expandir o cultivo de café. Ou é estabelecer colônias religiosas e negociar tratado com os povos originários. O que vocês marcariam aqui como gabarito diante desse comando da questão? Alex falou C, José disse C, Marcos Douglas falou C. Os demais concordam aí? A galera também fica no online. Né? Tem uma grande galera aí, a turma eu acho que tem 80 alunos ao total. A grande parte assiste no offline, né? Aliás, nem no online, no offline. O pessoal gosta de assistir aula gravada. E eu entendo, realmente eu também gosto até de assistir aula gravada para estar uma velocidade um pouquinho mais rápida. Mas aqueles que estão aqui também não estão perdendo nada, estão é ganhando. Vamos lá, pessoal. Ó, quando a gente fala desse processo inicial de interiorização do nosso território, né? Essa interiorização, aqui a expulsão, houve aqui um processo de expulsão dos holandeses, né? Justamente para o objetivo de manter o controle dessa capitania, e posteriormente o processo de interiorização. Essa interiorização era para ter o controle da porção territorial da nossa capitania, né, que você tem um controle litorâneo, mas você precisava ali dominar as áreas internas. E para isso você precisava expulsar os holandeses, os franceses e também os indígenas, que estavam aqui mais para o interior do que hoje é o Rio Grande do Norte. E, claro, teve um objetivo, o que foi que fez com que eles se fixassem ali? E, claro, dentro desse contexto, qual conflito ocorreu que ficou aí marcado na história da nossa capitania? Né? Teve duas circunstâncias que influenciaram para isso. Vamos lá. Implantação de engenhos de açúcar no sertão, não, os engenhos foram situados no litoral, né? No litoral leste, principalmente, na região da Zona da Mata. Né? Claro que alguns foram implementados depois aqui, mas esse não foi o principal objetivo. Né? E combater a invasão francesa, sim, houve invasão francesa, mas teve também um embate à época, né, aí, com a ocupação holandesa, como o próprio texto destaca, né? Então, aqui, falso. B. Desenvolver atividade de mineração. Gente, a mineração só vem surgir aí, principalmente no século XX. Nossa, a gente está falando aqui, né, século XVII, pega século XVI e século XVII, né? Então, isso aqui, ó, falso, 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 falso. C. Criar fazendas de gado e lidar com conflitos contra os indígenas. Sim, exatamente, né? Porque quando eles promoveram a interiorização, houve ali a ideia de uma tentativa de fixar esse povo lá. E essa fixação se deu muito pelas fazendas de gado que foram sendo instaladas ali. Então, a inclusão dessas fazendas de gado fez com que aqueles grupos que ajudou na interiorização se fixasse lá e tivesse atividade econômica para se desenvolver. Mas, claro, além disso, né, houve diversos conflitos com os povos indígenas que estavam situados na nossa capitania, mas não somente nela, a nível de Nordeste brasileiro como um todo. A gente teve um processo muito grande aqui, que foi a ocupação do interior do nosso território, e aí a partir de expedições militares, principalmente, que gerou um embate com os indígenas, e um dos principais embates aqui é o que a gente chama de Guerra dos Bárbaros, tá? O que foi a Guerra dos Bárbaros? Foi um conflito que houve entre os portugueses e os indígenas, onde boa parte dos indígenas do Nordeste brasileiro, e aqui no nosso caso não foi diferente, né? Teve aqui na nossa capitania esse embate também. Esses indígenas eles foram dizimados, né? Boa parte deles foram mortos durante expedições militares para o interior das capitanias. E, a nível do Rio Grande do Norte, a gente viu esse processo também. Não é à toa que essa denominação ela é dada muito a partir dos portugueses, tá? Porque ele viu os indígenas como bárbaros. Então, assim, já caiu questões sobre isso cobrando em provas. Então, tenta prestar atenção nessa perspectiva, né? Do motivo da interiorização, lidar com esses conflitos indígenas, a ideia de instalação de fazendas para que contribuiu, de certa forma, para que esses indivíduos se fixassem ali, mas, ao mesmo tempo, teve aí, dentro desse conflito, houve aí um massacre muito intenso contra os indígenas, que ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros. E esse nome bárbaros está se referindo ali aos indígenas, que era visto como bárbaros, rebeldes e selvagens, tá bom? Então, isso aqui é uma visão do colonizador que gera esse nome aqui, tá? Não é a visão dos indígenas, não. Mas guarda esse nome, pelo amor de Deus, tá bom? Tranquilo, então?
Tem tudo para ser o nosso gabarito. Então, eu vou colocar o coraçãozinho aqui. Vamos ler a D e a E. Fortalecer o comércio com o litoral e expandir o cultivo de café? Não. Né? Expandir, havia aí tentativa de fortalecer o comércio com o litoral, sim, mas é para expandir o cultivo da cana de açúcar, certo? E é estabelecer colônias religiosas e negociar tratado com os povos originários. E negociar o quê? Aqui era pau, era espada, era bala, era tudo truando aí para poder dominar esses povos. Então, não teve essa ideia de um tratado para negociar, não. Negociar é o quê? Ou é convenção, ou é peia, ou você doa seus recursos. Essa era a realidade que acontecia à época, tá bom? Então, parece que o nosso gabarito é a letrinha C. Exatamente, letrinha C. Deu para entender, pessoal? Deu para você construir conhecimento sobre a interiorização e guardar esse termo aqui, ó, Guerra dos Bárbaros, pelo amor de Deus. Não vá para a prova com dúvidas sobre esse termo aqui. Eu acredito que o professor Rafael de História já deve ter falado com você a respeito disso, você já discutiu, mas isso aqui é um processo muito forte dentro da história das capitanias aqui do Nordeste brasileiro, e que o Rio Grande do Norte, né, quem dera capitania do Rio Grande, passou aqui pelo sofrimento muito intenso, e boa parte dos nossos indígenas foram mortos aí nesse massacre. Beleza? Vamos para a nossa quinta questão, gente. Vamos lá, vamos na fé. O estado do Rio Grande do Norte possui uma posição estratégica dentro da região nordeste do Brasil. Com base em sua localização, é correto afirmar que, ó, vamos lá, situa-se entre a Bahia e o Piauí, ocupando 2% do território nordestino. B. Faz fronteira com o Maranhão ao norte e Pernambuco ao sul. C. Está localizado entre o Ceará e a Paraíba, entre o Ceará a oeste e a Paraíba ao sul, representando 3,42% da área do Nordeste. D. Possui a menor área do Nordeste, com 18 mil quilômetros quadrados. Ou encontra-se no centro da região Nordeste, sendo rodeado por todos os estados vizinhos. O que vocês marcariam aí, meu povo? José foi C, Vidal C, Marcos C, Custódio C, Alex C. Cadê as mulheres? As mulheres não estão não aqui nessa aula? Ó, vamos lá. Quando a gente fala, pessoal, do nosso Rio Grande do Norte, o nosso RN, ele tem uma coisa interessante. Ó. O RN, ele está aqui, né, delimitado pelo Ceará, né, faz limite, né, faz limite aqui com o Ceará a oeste, certo? Faz limite com a Paraíba ao sul. A norte e a leste, você tem o mar, certo? Aqui, ó, o mar situado a norte e a leste. Nós vamos ter aqui o nosso querido Oceano Atlântico, né? Então, é esse contexto que a gente vai observar. Além disso, o Rio Grande do Norte, olha só, gente, interessante, ele representa apenas 0,6% do território do Brasil. Você sabia disso? Que o Rio Grande do Norte é bem pequenininho. Olha só como o nosso Brasil é gigantesco, né? Não sei se vocês já rodaram aqui no Rio Grande do Norte. A gente anda bastante, né? Assim, com essa cidade, quando tipo, mas só o Rio Grande do Norte representa só 0,6% do nosso território brasileiro. E, professor, e com relação ao Nordeste? Com relação ao Nordeste, é algo em torno de 3,4% do território do Nordeste. Do território do Nordeste. Então, assim, a gente observa um processo, né, a qual a nossa posição geográfica está aqui, né, fazendo limite com o Ceará, Paraíba, com o mar, e possui um território bem diminuto, né, dentre a gente tem aqui dentro da nossa federação, a gente tem aqui o Rio Grande do Norte, um dos menores estados possíveis, tá? Um dos menores, tá? Então, ó, com base em sua localização, é correto afirmar, situa-se entre a Bahia e Piauí? Não, é entre Ceará e Paraíba, ocupando 2% do território do Nordeste, não é 2, é 3,4%, certo? B, faz fronteira, primeiro que a gente não chama de fronteira. Fronteira, olha só, pessoal, fronteira entre países. Opa. Nós vamos ter aqui, né, faz limite. Aliás, perdão, divisa, tá? As divisa, mas nesse caso não é com o Maranhão, né? E nem com Pernambuco, é com o Ceará
e também com a Paraíba, tá bom? Tranquilo, gente? Deu para entender, né? Então, ó, não é fronteira, tá? Limite é entre municípios, fronteira entre países e divisa entre estados. Deu para entender aí? Fronteira, países, limites, município e divisa entre estados, tá? Se vocês quiserem que eu anote isso, depois eu anoto aqui. C. Está localizado entre o Ceará a oeste, sim, com toda certeza, né? E a Paraíba ao sul, representando 3,42, né, aqui está 3,42, da área do Nordeste. Olha, interessante, eu gostei aqui desse gabarito. Gostei dessa letrinha. D. Possui a menor área do Nordeste? Não, não, não. A gente tem Sergipe como uma das menores áreas. Aqui o nosso é em média de 53 mil quilômetros quadrados, tá? Então, falso. Encontra-se no centro do Nordeste, não, encontra-se na esquina do Brasil, né? Fica na esquina do nosso território brasileiro, né? Sendo rodeado por todos os estados, não, jamais, pelo amor de Deus, né? Então, gabarito aí, letrinha C. Show de bola, pessoal. Deixa eu só ver aqui rapidinho uma coisa. Só um instantinho. A gente respondeu a nossa questão 4, 5, né? Vamos lá. Pronto. Próxima questão. A respeito da posição geográfica e estratégica do Rio Grande do Norte, assinala a alternativa correta. A. O Rio Grande do Norte é o estado mais ao sul do Brasil, que favorece sua proximidade com países da América Latina e Oceania. B. A posição do RN foi irrelevante durante a Segunda Guerra Mundial, pois o tráfico aéreo militar utilizava rotas pelo sul do continente. C. A proximidade do RN com a África e a Europa foi um fator determinante para o seu uso como ponto de estabelecimento de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. O RN está localizado no centro geográfico do Brasil, que o torna ideal para o escoamento da produção agrícola no centro-oeste, ou a posição do RN favorece apenas ao turismo interno, sem relevância em contextos geopolíticos históricos internacionais. O que vocês marcariam aí, meus amores, como gabarito? Travou aí? Não, não, pronto. Ah, tá aqui, pronto, apareceu agora. Letrinha C, Vidal foi de C, Custódio C. Eita, danado. Vamos lá? Vamos aqui, pessoal. Vamos ver se realmente é isso mesmo. Ó, quando a gente fala aqui do nosso querido Rio Grande do Norte, né, nosso Rio Grande do Norte passa a ter uma característica muito interessante. Né, ó. Vamos falar aqui, vamos lá. Vamos pela alternativa. O RN é o estado mais ao sul, não, ele é o estado mais ao norte, né? E essencialmente, não mais ao norte, né? Ele está aqui na região nordeste. Você o que é o nordeste? É o não que a gente dá, o ponto que está situado entre o norte, certo? Entre o norte e o leste. Então, a gente chama essa região de Nordeste, certo? E tem os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? Que o Nordeste é o ponto colateral. E a gente está situado na região Nordeste, tá? Então, aqui, ó, é o estado mais ao sul do Brasil? Não, jamais, né, pessoal? Errado. O que favorece a proximidade com países da América Latina e Oceania? Não, não. Mas a gente está mais próximo da África, né? Tá muito, é um dos territórios mais próximos da África. B. A posição do RN foi irrelevante durante a Segunda Guerra Mundial? Errado. O RN assumiu um papel extremamente importante durante a nossa Segunda Guerra Mundial, pois o tráfico aéreo militar utilizava rotas pelo sul do continente. Não, eles já estavam procurando aí uma maneira de chegar mais rápido aos territórios. Aí você acha que eles iam fazer isso? De não utilizar o nosso
Rio Grande do Norte como, ou o Brasil como território para chegar à Europa. C. A proximidade da RN com a África e a Europa foi um fator determinante para o seu uso como ponto de abastecimento dos aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Quando o povo lá dos Estados Unidos, né, saíram de lá, geralmente os soldados, durante a Segunda Guerra Mundial, eles passavam aqui, né, na região de Natal, no Natal que houve até a inclusão ali de uma base lá na região de Parnamirim, né, por ali, na região de Parnamirim, e essa base ela servia de trampolim, né, que ficou conhecido como Trampolim da Vitória, né, essa nossa região aqui, a nossa base, porque geralmente eles saíam lá dos Estados Unidos, vinham até Natal, abasteciam e continuavam a viagem para a África e para a Europa. Mas por que eles não iam direto? Porque precisava de combustível e também parar no continente africano era um risco, porque os alemães também estavam presentes lá no continente africano, principalmente na porção norte. Então tinha-se essa ideia de um receio de parar lá na África ou em algum território, né, assim, um pouquinho antes para poder abastecer. Então, aqui o nosso ponto, ele ficou conhecido como a ideia do trampolim da vitória, porque eles vinham dos Estados Unidos, pulava aqui, parava aqui, abastecia e ia diretamente lá para a Europa, né? E outra coisa interessante também, que foi nesse contexto que o povo do Rio Grande do Norte passou a ter contato com diversos produtos estadunidenses, como chiclete, a Coca-Cola. Né? Então, tem pessoas que dizem que o povo do Rio Grande do Norte foi o primeiro a mascar chiclete e também a consumir Coca-Cola. Né? Então, assim, esse contato cultural durante o contexto da Segunda Guerra Mundial acabou contribuindo, boa noite, Wilton, acabou contribuindo para essa perspectiva aqui, né, de uma relação e da importância do nosso Rio Grande do Norte dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o gabarito aqui, com toda certeza, vai ser a letrinha C, certo? A proximidade da gente com a África e a Ásia, sim. Na toa que você sair de Natal e ir lá para o Rio Grande do Sul, e sair de Natal e ir lá para a África, você chega primeiro no continente africano do que no sul do Brasil. Você vê o quanto o nosso território é extenso, comparando-se assim, em distância, né? Então, o gabarito aí vai ser a letrinha C, tá? Mas vamos ler as outras. O RN está localizado no centro geográfico do Brasil? Não, não. O RN está na pontinha, né? O RN é conhecido como a esquina do Brasil, né? Tá mesmo na esquinazinha, onde o vento faz a curva, certo? E a letrinha E, a posição da RN favorece apenas ao turismo interno e o turismo litorâneo. Não conta, não? Turismo litorâneo? É só o turismo interior dentro do interior do Rio Grande do Norte? Completamente falso, né? Só pensar que a gente tem aqui a ideia de um turismo de sol e praia, certo? Então, essa alternativa aqui, ela também está errada. Sobrou para a gente aí de maneira mais coerente com o comando da questão, letrinha C. Tranquilo? Vamos para mais um aí, ó. Vamos lá. O território do Rio Grande do Norte não se limita apenas à sua porção continental, mas também inclui uma área marítima situada a 267 quilômetros de Natal. Essa área é considerada uma reserva biológica, servindo como abrigo, fonte de alimentação e local para a reprodução da vida marinha. Qual é o nome dessa área? A. Fernando de Noronha. B. Ilha de Páscoa. Ixi, aqui ficou bugado, né? C. Ilha do Atlântico Sul, D, Ilha de Paquetá ou E, Atol das Rocas? O que vocês marcariam aí, pessoal? O sono, minha gente, o sono. Eu acordei às 5 da manhã, já estou no terceiro turno. Todas as letrinhas é? Espero que não, viu, gente? Porque como eu sempre digo, né, o concorrente ele pode vir aqui marcar Fernando de Noronha, né? Colocar um nome assim, sei lá, Ilha Potiguar, ou algo do tipo. Mas, vamos lá, quando a gente fala aqui do território potiguar em alto mar, né, muitas vezes as pessoas pensam que Fernando de Noronha é um território potiguar. Não é, né? Eu já disse a justificativa. Fernando de Noronha não é um território do Rio Grande do Norte, porque apesar da ilha estar mais próximo do Rio Grande do Norte do que de Pernambuco, a justificativa para que esse território passe a ser de Pernambuco é porque os primeiros habitantes foram habitantes pernambucanos, e que isso ajudou nessa ideia de corroborar da ilha de Fernando de Noronha como território pernambucano e não nosso, né?
verdadeiramente era para ser, né? Ia ser uma boa, né? E principalmente a questão do turismo, que é uma coisa que Fernando de Noronha ganha muito dinheiro, tá? Então, não é. Ilha de Páscoa, jamais, né? A Ilha de Páscoa fica lá no meio do oceano. C, Ilha do Atlântico Sul, também não. B, D, Ilha de Paquetá. Ilha de Paquetá fica lá no Rio de Janeiro, né? Então, sobrou para a gente aqui o Atol das Rocas. Quando a gente fala, né, de território do Rio Grande do Norte em alto mar, o maior exemplo aqui é o território do Atol das Rocas, que é uma ilha, professor, dá para fazer turismo, dá para ir lá pescar? Não, gente. É apenas uma porção de terra, meio que inundada, mas que é muito utilizada de maneira intensa pela vida marinha, né, através da vida marinha, alimentação, ponto de abrigo e de reprodução de todas essas espécies marinhas que essencialmente precisam passar por esse ciclo. Então, essa região, esse atol, né, é como se fosse uma área em alto mar, mais ou menos com essas características aqui, assim, é como se fosse uma porçãozinha de terra que chega à superfície. Ali você vai ver os peixes indo para lá, né, se reproduzindo, se alimentando, descansando, reproduzindo. Todo esse contexto aí é onde eles estão presentes, né, a parte do abrigo, e é muito utilizado também pelas, como é que se diz, pelos centros universitários para poder essencialmente realizar pesquisas ali, principalmente dos cursos que trabalham com animais, tá? Então, gabarito aí, letrinha E. Show? Vamos para mais um aí, ó. Essa fala sobre a regionalização do Rio Grande do Norte. O mapa acima revela uma forma de regionalização adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para sua elaboração, foram levadas em consideração a conexão de cidades próximas através de relações de dependência e deslocamento da população em busca de bens, prestação de serviços e trabalho. Como é denominada essa regionalização criada pelo IBGE? A. Região geográfica imediata. B. Região geográfica intermediária. C. Mesorregião potiguar. D. Microrregião potiguar. Ou E. Macrorregião norte rio-grandense. O que vocês marcariam aí, meus queridos? Muitos de letrinha A, ninguém de B, C, D ou E. E aí, ok? Vamos lá, pessoal. Olha só. Quando a gente fala de. Quando a gente observa um mapazinho desse dividido, nós vamos ter o seguinte contexto. Existe na geografia e na forma de administração do território o que a gente chama de regionalização, certo? Professor, o que é regionalizar? É dividir. É dividir um território considerando alguns critérios. Pode ser critério cultura, bioma, fatores econômicos. A nível do Rio Grande do Norte, do IBGE, né, o IBGE criou duas formas de regionalização, que é a região geográfica imediata e a região geográfica intermediária. Nós vamos ter aqui dois tipos, né? O que a gente chama de região geográfica imediata. Quando a gente fala imediata, é aquilo que está mais próximo, né? Então, aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos ter a implementação dessa região geográfica imediata, que são essencialmente 11 regiões. Professor, o que é que influencia essas regiões? Significa que dentro do Rio Grande do Norte, dentro dos 167 municípios, nós vamos ter ali em média de 11 municípios que assumem o fator de ser importante para atrair a população que está ali nos municípios ao entorno, porque esse município ele pode ter ali dentro do seu território uma infraestrutura que atrai a população circunvizinha, como, por exemplo, a região de Pau dos Ferros, onde geralmente boa parte das pessoas dos municípios mais próximos de Pau dos Ferros se desloca até lá para poder comprar coisa aí no comércio, a igreja, o shopping, bem como aqui em Mossoró, a gente observa isso, pessoas que saem para estudar, que vêm para cá para estudar, para trabalhar, né? Então, assim, a gente chama de essa perspectiva de divisão do território
né, de regionalização, e aqui foi adotado nesse critério a ideia dos municípios que têm o maior grau de importância, considerando a ideia de aqueles municípios, mesmo pequenininhos, ou seja, das regiões mais próximas. Então, a gente vai ter a ideia de região geográfica imediata. Quando você observar um mapa, né, em que nesse mapa vai ter assim mais de três, certo? Mais de três regiões, aí você já pode pensar aqui em região geográfica imediata. Ou seja, é ali a conexão de um município com aqueles que estão mais próximos. Ou seja, o município ali, ele exerce um papel importante com aqueles municípios que estão mais próximos dele. Deu para entender, pessoal, o que é? Certeza? Olha aí, responda aí, por favor. Sim. Já outra forma de regionalização é chamada de região geográfica intermediária, certo? Como assim, professor? Tenta imaginar o seguinte: pensa que o IBGE pegou primeiro essas regiões, pegou os 167 municípios e disse assim: vamos ver quais são os municípios que mais se destacam aqui. Aí ele meio que lá nos dados observou como se estivesse mexendo assim, selecionando, viu que os mais importantes, né, existiam 11 ali importantes, que ele denominou de região geográfica imediata. Só que ele buscou pensar, ó, dentre esses 11 aqui, quais os que mais se destacam? Aí ele identificou que existiam três, né? Dentro dessa perspectiva, existiam três, que era Natal, Caicó e a região de Mossoró, que se encaixa do que nós vamos chamar de região geográfica intermediária, ou seja, o que é intermediário? Aquilo que, né, está entre, ou seja, aquilo não é aquilo que está tão próximo como o imediato. Né? O imediato é quando o município está mais próximo. Já quando você fala do intermediário, é aquilo que tem relação com aquilo que pode estar próximo, mas também está um pouco mais distante, está meio termo. A partir disso aí, você vai ter a formação, né, desde a partir dessa região geográfica intermediária, a formação de apenas três regiões, tá? Que é a região geográfica intermediária de Mossoró, outra de Caicó e outra de Natal. Aí você vai, quando você olhar o mapa apenas com três regiões, aí vai ser a região geográfica intermediária, certo? Que ali, no caso, nós vamos ter três regiões. Nesse caso aqui do nosso mapa, nós vamos ter aqui 11 regiões. Então, se encaixa como o quê? Uma região geográfica imediata, tá? Então, aqui se encaixa como uma região geográfica imediata, beleza? Show, professor, entendi aí. Mas esses outros aí, meso e micro-região, não se usa mais, como o Fábio perguntou. Gente, esse processo de regionalização de micro e meso-região não se usa mais. O IBGE já não adota mais essa metodologia para poder dividir o território. O meso, hoje, é o que se identifica como região geográfica intermediária, e o micro é o que se identifica hoje como região geográfica imediata. Foi substituído, tá? E eles vão dar origem ao que chama de capital regional tipo A, tipo B, tipo C, né, zona de influência. Então, assim, meso e micro já não existe, já não se usa mais. Se uma questão vier cobrando, você é só fazer essa relação, né, do micro, pequenininho, então, o pequenininho é o imediato, o meso é o intermediário. Mas se uma questão vier cobrança aqui, a gente pode entrar com recurso, por quê? Porque para cobrar um assunto atual, eles têm que utilizar a metodologia que o IBGE utiliza atualmente, que é dividir em região geográfica imediata e intermediária. Tranquilo, gente? Por isso que não é nem C, nem D. E macro-regiões norte-rio-grandense, que foi só um distrator para que vocês viessem aí, né? Tem que ter aí um pouquinho de dificuldade. Tranquilo? Então, gabarito letra A. Show? Vamos lá? Ó, sim, Camila dispensou que fosse o contrário, o quê? Que antes era geográfica, agora seria micro, médio, é isso? O imediato é aquilo que está mais próximo, né? Intermediário é aquilo que está distante, certo? Ó, vamos lá. A imagem mostra as três regiões geográficas intermediárias do Rio Grande do Norte, certo? Cada uma dessas regiões inclui um município de destaque com a sua importância. Qual das seguintes pares corresponde aos municípios que fazem parte das três regiões geográficas intermediárias? Areia Branca, Caicó e Parnamirim, Mossoró, Currais Novos e Natal, Natal, Mossoró e Caicó, D, Tibau, Rio do Fogo e Rafael Godeiro, ou é Lagoa Nova, Currais Novos e Caicó? O que vocês marcariam aí, gente?
Muitos de letrinha C. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala de região geográfica intermediária, a gente é o quê? É dentro daquelas 11, né, dentro das 11 imediatas, a gente busca ali selecionar aquelas que têm o top 3, né, as que têm maior grau de importância. Nós vamos ter aqui uma que é a região imediata de Natal, tá? Então, se já citamos aqui Natal, então a gente já elimina aqui, ó, letrinha fica B, a C, né? Elimina D e a E. Aí nós vamos ter aqui a região geográfica de Caicó, né? Esse for lá em Caicó, terrinha quente, né, gente? Minha Nossa Senhora, eu não tenho boas lembranças de Caicó. Eu fui fazer um concurso na Paraíba no último dia 13, fiz um almoço lá em Caicó que quase meu estômago ficava do avesso, quase que eu não fazia essa prova. Né? Caicó ficou marcado de maneira negativa na minha vida, além da temperatura. Mas a gente sabe que ali é uma das regiões. Então, se já tem Natal e Caicó, a gente já tem aqui praticamente nosso gabarito. Né? E para fechar com chave de ouro, né? Nós vamos ter justamente a região de Mossoró, né? Que Mossoró existe aqui uma grande influência em toda essa região aqui do Alto Oeste, um pouco da parte central do nosso território, tá bom? É meio, cuidado para não confundir com Currais Novos, tá, gente? É Caicó. Caicó, Mossoró e Natal. É o MNC, né? MNC. Vai ter que fazer o mnemônico aí, ó. MNC, tá? MCA, bota aí MCA, né? Mossoró, Natal e Caicó. Beleza? É o MC. MNC. MNCA, pode botar assim. Mossoró, Natal e Caicó. Show? Tranquilo, então gabarito aí da nossa questãozinha, letrinha C, né? C de coração, de certo, de convocado que vocês vão ser, se Deus quiser. E vamos estudar, meu povo, vamos estudar. Vamos lá, ó. Sobre a população do Rio Grande do Norte, é correto afirmar. O estado tem a maior densidade demográfica do Nordeste. O crescimento populacional entre 2010 e 2022 superou 10%. O estado possui aproximadamente 3 milhões de habitantes e ocupa a 17ª posição. D. O RN tem uma densidade populacional superior a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Ou é a população do estado sofreu queda entre os últimos censos. O que vocês marcariam aí? Letrinha C também? Eita, vamos lá. Muitos de letrinha C. Vamos aqui. Cadê o nosso chat? Ah, meu Deus, sumiu aqui o chat. Pronto. Aqui. Ó, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala aqui do nosso Rio Grande do Norte, nosso Rio Grande do Norte, sim, na verdade, ele vai ter 3,3 milhões de habitantes, né? Não é dos estados mais ocupados do mundo, né? Aliás, do Brasil, a gente tem, é o 17º mais ocupado, mas olha só que interessante, foi o que mais cresceu no Nordeste brasileiro, tá? Foi o que mais cresceu no Nordeste, tá? E outra coisa interessante também é que no Rio Grande do Norte teve uma grande migração interna, uma grande migração interna. Como assim, professor? O senhor pode explicar para mim, para a gente? Olha só, já tem aqui o nosso gabarito, né? Letrinha C, que graças a Deus todos acertaram. Vamos entender aqui um processo, ó. A comparação dos últimos censos mostra uma coisa bem interessante, né? Quando você pega os 10 maiores cidades, ou seja, municípios, fazendo a comparação entre 2010 e 2022, o nosso Rio Grande do Norte passou por uma dinâmica, ou seja, uma migração interna bem interessante. Olha só, Natal trabalhava com expectativa de ter 803 mil habitantes. Quando saiu o censo de 2022, olha só quantos habitantes Natal tinha. Natal perdeu média de 50 mil habitantes, gente. Então, ó, menos de 50 mil habitantes.
E Mossoró, professor, Mossoró trabalhava, à época, né? Mossoró tinha uma expectativa de chegar aos 300 mil habitantes. Só que Mossoró só foi o quê? Ó, de 159 para 164 mil. Ganhou aí o quê? Praticamente um pouquinho, mais ou menos, quase 5 mil, né? Quase 5 mil, pelo que eu estou vendo, né? Quase 5 mil habitantes. Pouco, né? Pouco. E um que está se destacando muito aí, e é o que influencia nessa dinâmica ali de Natal, é Parnamirim. Parnamirim no censo de 2010 tinha 202, e Parnamirim, ó, quase que encosta em Mossoró, né? Aqui, ó, foi para 252 mil habitantes, um número bem expressivo. E vocês perceberam que o que Parnamirim ganhou foi praticamente o que Natal perdeu? Isso ocorre porque, acredito, em grande parte, é o que a gente chama, a partir dessa relação aqui, nós podemos pensar que houve o que a gente chama de migração, né? Migração interna, onde o indivíduo ele sai de um município para o outro, mas, claro, quase sempre mantém um vínculo de trabalho com aquele município que ele morava anteriormente. Por exemplo, ele mora em Parnamirim e vai para Natal todos os dias trabalhar. É o que a gente chama de migração pendular, tá? Migração pendular, porque tem o pêndulo do relógio, vai e vem, é aquela ideia do que a gente observa aqui, da migração pendular, em que o trabalhador morava em Natal, sai de lá e vai morar em outro local, mas mantém um vínculo de trabalho ainda em Natal. Aí o trabalhador sai para Parnamirim, vai para Natal, trabalha no final do dia e retorna. Então, gerando essa migração que é muito evidente no nosso contexto brasileiro. Aí você vai ver, né, São Gonçalo saindo aqui de 87 para 115, um número bem interessante. Macaíba, né, de 69 para 82 mil. Ceará-Mirim, de 68 para 79. Caicó, né, que tem uma pequena queda aqui, você vai perceber que Caicó há uma queda, né? Aí quem é que entra aí com destaque? Extremóis, né, que ocupa um ponto de posição de, no lugar de Currais Novos, né? Currais Novos praticamente cai aqui, sai do top 10, né? A Sul praticamente ganhou, tem um aumentozinho até significativo, e São José do Mipibu também ganha um contexto bem interessante. Mas a gente pode apontar aqui como um ponto mais expressivo dessa nossa dinâmica é justamente a relação que passa a ter entre Natal, Mossoró e Parnamirim, principalmente essa questão populacional. Pode ser que futuramente até Parnamirim, por receber tantos habitantes de Natal, comece a agregar dentro do território ali, né, um número maior do que a população de Mossoró. Aí Mossoró acaba aí, né, tendo um nível de preocupação grande. Por quê? Porque perder habitante, por exemplo, perder ou não crescer tanto, faz com que os recursos ali fiquem limitados. A exemplo, Natal. Natal, né, achando que tinha aí os 803 mil habitantes, elegia vereadores, recebia recursos considerando esse número de habitantes. Só que quando houve uma queda também nos recursos que foram essencialmente, que eram destinados ali de repasse da União e do Estado. E ainda perdeu, né, 2 cadeiras de vereadores. Mossoró também. Mossoró, acho que eram 23 vereadores que eles elegiam, porque a gente tem a expectativa de 3 mil habitantes, só que, na verdade, a gente caiu aqui para 264, né? Saiu uma expectativa que a gente tinha e o que era o real. Aí a gente acabou perdendo 2 cadeiras aí de vereadores, tá? Então, são exemplos que a gente pode apontar aqui como elemento evidente a partir dos censos demográficos que a gente teve atualmente, tá? Marcos falou, acho que Mossoró tem 300 mil ou mais, dependendo do horário em que os pesquisadores fazem essa pesquisa. É porque, assim, Marcos, essa pesquisa é uma pesquisa em domicílio, né? E tem na verdade, tem muita gente que está em trabalho, coisa do tipo. Não é à toa que o censo ele foi repetido várias vezes. Vários municípios também chegaram a praticamente fazer campanha para que as pessoas abrissem a porta, e o pessoal está com muito medo de assalto. Então, assim, vários municípios fizeram campanha pedindo para que o pessoal atenda, porque o medo era de perder recursos, né? Então, existe essa característica. Então, eles levaram em consideração, né, essa perspectiva do que foi entrevistado, do que foi relatado. Outro ponto interessante, Mossoró, o município é a área urbana, né, relacionando a área com residência, que mais tem casa desocupada no Brasil, ou seja, comparando a quantidade de residência e a quantidade de residência desocupada, aqui é a área urbana que mais tem casa desocupada, né? São mais de 20 mil casas desocupadas. Por quê? Porque as pessoas saíram das suas casas e foram morar em condomínios, entendeu?
Pois é, em algumas casas passaram, outras nem tanto. E isso é prejudicial, porque quando não passa, a expectativa é de que geralmente a gente não tem a pessoa ali, então reduz muito a ideia dos recursos. Mas acredito que pode ter um pouquinho aí, inflar esse número mais em 3, 4 mil pessoas, mas é possível que não chegue a essa ideia de 300 mil. Porque se chegar, vai ser necessário aí, né, ter uma atualização bem grande, principalmente na questão do capital. Certo? Vamos para mais uma questão aí. Vamos lá, ó. Eu vou colocar essa questãozinha aqui, é o tempo que eu vou só aqui pegar mais água e vou ao banheiro. Rapidinho. Vão respondendo aí. E aí, meu povo, vamos lá? Ó, vamos lá. Considerando os aspectos religiosos da população do Rio Grande do Norte, marca a alternativa correta. A maior parte da população potiguar se declara evangélica, ultrapassando 50%. B. A porcentagem de pessoas sem religião no RN é maior do que as de católico. C. O censo de 2010 indicou o crescimento acelerado das religiões de matriz africana. D. Evangélicos e católicos possuem números equivalentes no Estado. Ou E. Cerca de 75% da população se declara católica romana. Muitos foram de letrinha. Letrinha E. Letrinha E, será que é? Vamos lá. Exatamente, pessoal. Quando a gente fala da nossa questão religiosa aqui, que é um dos aspectos culturais, né, o catolicismo é um elemento muito forte. Isso ocorre muito em decorrência de quê? Quando você fala de, assim, claro que existe a ideia do católico praticante, né? E tem aquela pessoa que se denomina católica, mesmo ela essencialmente não frequentando a igreja. Mas, eu sou católico, né? Então, uma pessoa diz ele para dizer que era um cristão, às vezes não é vinculado a outra igreja, mas isso acaba entrando dentro desse indicador. E aqui no Rio Grande do Norte, 75% da população é cristã católica, né? Claro que posteriormente, depois dos católicos, você vai ter um crescimento muito grande dos evangélicos. E nesse sentido, os evangélicos, acho que está mais ou menos mais de 20%, é um número que se destaca bastante, é porque as igrejas elas vêm se expandindo muito ultimamente e angariando cada vez mais fiéis. Já o número de africanos, de religiões de matriz africana, é um número bem pequeno ainda para comparação à população, mas tem ali sua representatividade. Então, quando você fala aqui de religião, o mais presente aqui vai ser os católicos romanos, né? É da Igreja Apostólica Católica Romana, né? Você acredita? É isso que chama. Tá? Então,
representa aqui 75% da nossa população. Né? Então, mais 75% da população se denominou ali católica. Eu acredito que o que inflou muito esse número foi justamente isso, né? A ideia de que muitos, mesmo não sendo frequentando a igreja, eles se denominaram ali católicos. Né? Que é diferente ali um pouco dos evangélicos, né? Que você fala, sou evangélico, isso é um frequentador da igreja, né? A pessoa católica tem esse ponto de observação, né? Vamos lá. Então, próxima questão, 12ª questão, ó. Considerando a evolução demográfica dos municípios potiguares, assinala a alternativa correta. A. Em 2022, a cidade de Mossoró perdeu população em relação ao censo de 2010, 2012, 2022, aliás, né? B. Natal permaneceu como o município mais populoso, mas perdeu habitante em relação ao censo anterior. C. A cidade de Caicó subiu posições no ranking estadual e passou a ocupar o 4º lugar. D. Açu deixou de figurar entre as 10 cidades mais populosas do RN. Ou São Gonçalo do Amarante foi ultrapassada por Parnamirim em número de habitantes em 2022. O que vocês marcam aí como gabarito, meu povo? Camila foi de P, Vidal de P, Alex de B. Vamos lá, né? Ó. Em 2022, Mossoró perdeu população em relação ao censo de 2010? Não, não. Lembre-se, a gente trabalhar com expectativa. O que é expectativa, professor? É um acompanhamento que o IBGE e os órgãos, né, que trabalham com pessoas fazem, mas é um acompanhamento não oficial, considerando pessoas que chegam, que saem, pessoas que nascem, que morrem, então a gente trabalha com expectativa. Mas esse número oficial só sai a partir do censo, né, a cada 10 anos. Então, assim, você tem aí a perspectiva de que a gente antes, né, tinha 259 mil, né? Só que a gente aumentou para 264, teve um aumento. Só que é importante refletir que houve um aumento, mas né, a gente trabalha com expectativa. Expectativa é só um dado qualquer ali que a gente trabalha com base nele, mais o oficial do censo. Né? Então, aqui, ó, em 2022, a cidade de Mossoró perdeu população? Não perdeu, ele ganhou. Mas não confundir com a ideia da expectativa, tá? Ele ganhou população em média de 5 mil habitantes comparado com o de 2010. Show? Então, esse aqui está falso, certo? B. Natal permaneceu como o município mais populoso, sim, saiu de 800 mil aí, né, 800 mil habitantes, para 751 mil, mas ó, continuou ocupando o primeiro lugar, sim, é o mais populoso, mas perdeu habitante em relação ao censo, sim, porque a gente observou e que pela nossa leitura que a gente faz a partir daquele gráfico lá, daquela imagem, aliás, boa parte deles foram para Parnamirim, tá? Foram para Parnamirim, beleza? Então, gabarito aqui, letrinha B de Brasil. Show? C. A cidade de Caicó subiu posições no ranking estadual e passou a ocupar o 4º lugar? Não. Né? Tá entre aí algumas que dão destaque, mas não tá, tá no top 10, mas não tá em 4º lugar. Certo? O 4º lugar tá quem, gente? Aqui, ó. 4º lugar ficou quem? São Gonçalo do Amarante. Show? Vamos lá. C. A Sul deixou de figurar entre as 10 cidades mais populosas? Não, não, não. Quem deixou aí foi Currais Novos, né? Currais Novos teve, infelizmente, essa queda. Falso. Né? E São Gonçalo do Amarante foi ultrapassado por Parnamirim em número de habitantes? Não, não, não. Né? São Gonçalo está aí entre os mais, mas sempre teve um pouquinho mais distante de Parnamirim. Então, gabarito aí, letrinha B de Brasil. Né? Então, a nossa 12ª questão, letrinha B. Show de bola, gente? Tranquilo aí, tá dando para entender? Vamos para mais um aí, ó. A respeito da composição étnica cultural do RN, né, da população potiguar, é correto afirmar. Mais da metade da população do estado se declara indígena. B. Quilombolas somam cerca de 10% da população. C. Quilombolas indígenas somam junto 1,5% da população do estado. D. Os povos indígenas estão concentrados nas áreas metropolitanas de Natal e Mossoró. Ou o censo não reconhece oficialmente as comunidades quilombolas?
O que vocês marcariam aí como gabarito, né, gente? Muitos de letrinha C. Vamos lá. Mais da metade da população se declara indígena? Não, gente, há uma diversidade muito grande. A maioria, né, se declara com pessoas pardas, né, mas não indígenas. Sei, os quilombolas somam cerca de 10% da população, não, não chega a esse total, um número bem irrisório, tá? Não chega a esse total. Sei, quilombolas indígenas somam 1,5% da população do estado, sim, é um número pequenininho, né? Acho que somando eles, dá em média aí de um pouco mais de 20 mil habitantes, né? Somando os indígenas e os quilombolas, tá? Então, acredito que o nosso gabarito vai ser a letrinha C, beleza? Tá um coraçãozinho feio aqui, viu? É. D. Os povos indígenas estão concentrados nas áreas metropolitanas de Natal e Mossoró? Não, geralmente as comunidades indígenas aqui, né, boa parte dela pega a região de Açu, pega a região de algumas áreas de Porto Alegre, mas principalmente Açu, áreas antes de Natal, algumas áreas aqui mais no interior de Mossoró, na região ali onde fica os amarelão, como é o nome, Jesus, aquela área, se é Jucurutu, não lembro. Sei que tem ali, né, algumas comunidades, mas essas comunidades estão mais um pouquinho mais para o interior, tá? Não é em região metropolitana. Por isso que isso aqui é falso, tá? O censo não reconhece oficialmente as comunidades quilombolas. Como assim? Né? O censo é algo bem, como é que eu posso dizer, bem inclusivo. Não é à toa que hoje, quando você fala da autoidentificação, a questão indígena, que antes era voltada somente para as áreas que se destacavam como pontos essenciais de moradia dos indígenas, deixou de acontecer, e hoje a ideia da autodeclaração como indígena pode ser perguntada também para pessoas que moram em áreas urbanas. Pode chegar muito bem para você e dizer assim, Alex, você se entende como o quê? Como uma pessoa branca, preta, parda, indígena, e você fazer como uma pessoa indígena, porque é um processo de autodeclaração, né? Então, fica aí como gabarito para nós, para a gente, letrinha C. Certo? 14ª questão. Dentre as festas populares do RN, é correto afirmar: a festa dos Santos Reis ocorre exclusivamente na cidade de Mossoró. O carnaval é considerado o maior carnaval fora de época do país e ocorre em Natal. Carnatal, né? A festa do bode é realizada em homenagem à criação de caprinos em Natal. O fim do meia-noite ocorre durante a festa do boi em Extremóis. Ou a festa dos mártires é uma celebração junina típica da região do Seridó. E vocês marcariam aí? Muitos de letrinha B. Será que é a letrinha B mesmo? Vamos lá. A. A festa dos Santos Reis ocorre exclusivamente na cidade de Mossoró? Não, 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 não. Certo? B. O carnaval é considerado o maior que se destaca muito aqui, é a festa de Santa Luzia, tá? A festa de Santa Luzia que mais se destaca aqui. B. O carnaval é considerado o maior carnaval fora de época do país e ocorre em Natal? Perfeito. E compete muito com aquele lá de Fortaleza que é chamado de Portal, né? Vocês já viram falar, né, que tem o Portal, mas o Carnatal ainda é considerado o maior, né? O maior carnaval fora de época do Brasil, do nosso país, e ocorre ali em Natal, né? É uma coisa que a gente observa com sai muita gente de Mossoró daqui para lá, né? A galera que gosta muito do carnaval. Sei, então acho que esse é o nosso gabarito, né? Dá até um coraçãozinho aqui. Sei. A festa do bode é realizada em homenagem à criação de caprinos em Natal. Não, a festa do bode é realizada aonde, gente? A festa do bode. Diga aí para mim onde é que ela é realizada. Em Mossoró, né? D. O pingo da meia-noite ocorre durante a festa do boi em Extremóis? Não, a gente que mora aqui em Mossoró sabe que ocorre em Mossoró, né? É um festejo que ocorre aqui para fechar
a festividade do Mossoró Cidade Junina. E é a festa dos mártires, é uma celebração junina típica da região do Seridó. Não, não, não. Ok? Então, com base nisso, gabarito letrinha B de Brasil. Estamos chegando lá, gente. Vamos para mais uma. Se Deus quiser, a gente vai fechar essa lista aí com chave de ouro. 15ª questão. Considerando o papel de Mossoró no cenário cultural do Rio Grande do Norte, assinala as afirmativas a seguir, analise, perdão, né, as afirmativas a seguir e assinala a alternativa correta. A. Mossoró é a capital administrativa do Estado e concentra os principais órgãos governamentais. B. Mossoró foi oficialmente reconhecido como a capital da cultura potiguar em razão das suas expressivas manifestações culturais, como espetáculos, chuva de bala e o evento como Mossoró Cidade Junina. C. A cultura moçorense está voltada unicamente para o turismo litorâneo e festividades religiosas. D. O título de capital cultural atribuído a Mossoró ainda não possui qualquer respaldo legal ou legislativo. Ou Mossoró tem participação cultural limitada, sem grandes eventos ou tradições de destaque no estado. O que vocês marcariam aí, pessoal, como gabarito? Muitos de letrinha B. Vamos lá. Letrinha A. Mossoró é a capital administrativa do estado e concentra os principais órgãos governamentais? Não, não, não. A capital administrativa é Natal, né, minha gente? Pode parecer besteira uma questão como essa, mas aqui, como é conhecimentos gerais, pode ser que tem gente que erre, né? A ideia de construir um conhecimento que as pessoas conhecem pela vivência aqui, no nosso caso, mas outros precisam estudar, tá? B. Mossoró foi oficialmente reconhecido como capital cultural potiguar, sim. Além de ser reconhecido pelo nosso legislativo estadual como capital cultural potiguar, foi reconhecido pelo Michel Temer, o ex-presidente lá, que Mossoró é conhecido como capital do semiárido brasileiro, né? Então, além de ser capital cultural, é conhecido como capital do semiárido, capital do semiárido brasileiro. Em razão de suas expressivas manifestações culturais, como o espetáculo Chuva de Bala, sim, e o evento Mossoró Cidade Junina, perfeito, perfeito aqui, ó, bem completinho. Principalmente a gente conhece esses festejos aqui, tem um bom entendimento, mas quem vem lá de fora, uma pessoa que é distante, não sabe, não conhece. Né? Então, gabarito aqui com toda certeza, letrinha B. Aí vamos ver as outras, porque não é as outras. A cultura moçorante está voltada exclusivamente, ó, quando você vê uma questão com palavras assim, ó, restritivas, isso daí já induz você ao erro, né? Ó, eu sempre, uma coisa, pessoal, eu gosto sempre de afirmar, não existe coisa melhor do que você estudar, né, assim, respondendo questões também. As questões são fundamentais, porque tem questão, não sei se vocês já chegaram a esse nível assim de aprendizagem, né? Mas você já chegou ao estágio assim, depois relata aí para mim, e você bateu o olho na questão e já saber a resposta. Isso ocorre muito quando a gente responde muitas questões, né? E tem um bom domínio do conteúdo. E uma das coisas que você faz quando você bate assim o olho na questão é quando você começa assim, ó, ver essas questões como unicamente, somente, exclusivamente, né? Isso daí, gente, é uma coisa que já ajuda você demais a eliminar essas questões. Uma coisa que me ajudou muito no concurso que eu fiz lá na Paraíba. Gente, eu fiz um concurso, aquele concurso ele não foi de Deus, não. Tá? Aquele concurso não foi de Deus. 100 questões em 4 horas. Irmão, 100 questões em 4 horas. Você sabe o que é a pessoa diz assim, gente, falta 1 hora para entregar a prova e as pessoas, ninguém se levantar, ninguém. Eu digo a você, foi loucura, viu? Mas mesmo assim, pronto, uma coisa que me ajudou muito foi pegar essencialmente as questões e responder, já tirar a mãe de como responder questões, principalmente daquele campo de domínio, né? Então, assim, preste muita atenção quando você for responder sua prova, já eliminando essas questões que são, assim, ó, muito restritivas, unicamente, somente, né? Nada além disso, ou coisas do tipo, né? Então, é uma coisa que a gente vai perceber que já vai eliminando aqui, tá bom? Tranquilo, vejo que tem termos que eles são bem assim, bem coerentes como gabarito, e outros que essencialmente tem aí palavras que são bem restritivas, tá? Então, gabarito aí da nossa questãozinha, letrinha B, tá?
Vamos lá. Questão 16. O fluxo migratório do estado do Rio Grande do Norte converge atualmente para polos economicamente dinâmicos em torno de dois municípios. Um deles é Natal e o outro é qual? Parnamirim, Mossoró, Currais Novos, Caicó ou Tibau? O que vocês marcariam aí? E aí? Letrinha A, B, C ou D? Não confundir, pessoal, com a ideia da regionalização, tá? Aquela regionalização que a gente trabalhou. Aqui é a ideia de um polo economicamente dinâmico. Então, dois se destacam aqui. Um é Natal e o outro. Vamos lá. Será que é Parnamirim? Parnamirim, apesar da proximidade, a gente sabe que não é, né? Que quando você vai ver ali, Parnamirim é uma cidade de médio porte, que tem uma influência, mas uma dependência muito grande com o Natal, certo? Mossoró, perfeito, com toda certeza é a nossa querida Mossoró. Né? Então, dois polos econômicos aqui dinâmicos é a região de Natal e Mossoró. Currais Novos não é, Caicó fica aí no terceiro plano, né, no sentido de atender as demandas ali da região do Seridó, e Tibau ainda é muito dependente de Mossoró. Né? E Marcos Douglas falou uma coisa bem interessante, né? Ó, então, Mossoró corresponde a 10%, a 10% do PIB do RN, né? Entenda que de 167 municípios do nosso Rio Grande do Norte, um já aí, conforme o relato que o Marcos colocou, muito obrigado, Marcos, só Mossoró corresponde a 10% do nosso PIB. Isso é uma coisa muito interessante, né? Um ponto a se destacar, porque hoje o Rio Grande do Norte tem municípios, gente, aqui que eu me surpreendo muito, vou mentir, ao viajar assim, fazendo concurso nos cantos, passando, rodeando aqui nesses municípios do Rio Grande do Norte, gente, tem município que é muito pequeno, que eu disse assim, gente, não tem cabimento, não acho que esse município não gera dinheiro aqui nem para pagar o salário de um vereador, por conta própria, né? Mas a gente percebe que alguns têm um maior nível de destaque, como, por exemplo, Mossoró e Natal, mas tem outros que você passa assim, bicho, não tem cabimento, não. Como é que um município desse aqui, praticamente um colado ao outro, eles são emancipados, porque não faz um município só, porque às vezes você pensa assim, vai ter cabimento, mas esse município conseguir sequer pagar um gari aqui com renda própria. Mas é uma realidade muito forte, né? Na nossa realidade aqui do Nordeste brasileiro, municípios com número de habitantes bem pequeno, e só o Rio Grande do Norte, bem pequenininho, 6%, 0,6% do território brasileiro, a gente observa aqui, né, que ele praticamente só nele tem 167 municípios, certo? Mas nesse caso aqui, gabarito aí, letra B de Brasil. Vamos para mais um aí, ó. Questão 17, meus amores. O processo de interiorização da capitania do Rio Grande do Norte teve início a partir de 1655, 1654, perdão, tá? E foi marcado por conflitos profundos. Um deles ocasionou uma guerra que gerou a morte de parte significativa dos indígenas tapuias. Esse conflito ficou denominado de... E aí? Respondeu uma questão e eu falei bastante desse conflito, viu? Vamos lá. Guerra dos Canudos, Fortes dos Cravos, Bárbaros ou Potiguares. Aí pode ter um bom distrator, viu? Muitos em de D, um foi de C. Vamos lá, né? Ó. Pessoal, quando a gente fala, né, de um conflito intenso aqui, uma das guerras que ficou conhecida aí de maneira intensa dos portugueses sobre os indígenas, deixa eu só baixar aqui, ó. Então, o calor, meu irmão, pelo amor de Deus. Uma das que a gente vai identificar aqui foi um conflito que houve entre os portugueses e os indígenas. Né? Esse conflito ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros. Tá? Guerra dos Bárbaros. A Guerra dos Bárbaros foi um conflito que aconteceu entre os portugueses
e os indígenas, né? Contra os indígenas. Os indígenas, principalmente os tapuia. Esse conflito se deu pelo processo de interiorização, né? Que gerou aí um grau de resistência por parte dos indígenas, mas os portugueses tinham muito mais estrutura e conseguiu aí derrubar boa parte desses indígenas e eliminar eles. Né? O genocídio aqui foi gigantesco. E, professor, por que se chama Guerra dos Bárbaros? O que eu citei atrás, porque os indígenas eram ali apontados como bárbaros, selvagens, através da visão ali dos portugueses. Né? Os portugueses enxergavam ele com uma visão bem, assim, uma visão bem submissa. Né? Então, os portugueses chamavam ele de bárbaros em decorrência dessa perspectiva da valentia, de resistir à presença dos portugueses. Então, guarda esse nome, Guerra dos Bárbaros. O concorrente pode confundir com o quê, gente? Guerra dos Potiguares, né? Então, preste atenção nisso. Ó. Botei um bom distrator aqui só para pegar alguém, mas graças a Deus vocês não caíram. Guerra dos Cravos ocorreu ali, né, na região de Portugal, tá? Que foi um distrator. Guerra dos Fortes, distrator, e Guerra dos Canudos aqui ocorreu, né? A Guerra dos Canudos, mas não está voltada à nossa região. A Guerra dos Canudos foi na região de Pernambuco, foi na Bahia, certo? Então, gabarito, letrinha D. Vamos para mais um aí, meus amores. Vamos lá. Vamos lá, são 25 questões, viu? Eu quero vocês aqui firme e forte. A criação da cidade de Natal, em 1599, está inserida em um contexto de disputas coloniais envolvendo o litoral nordestino brasileiro, em especial a presença de franceses sobre a União Ibérica. Aliás, né? Em especial a presença de franceses. Sobre a União Ibérica, a fundação da cidade teve o principal objetivo: A. Estabelecer uma base religiosa para a catequese dos povos indígenas do Seridó. B. Conter o avanço dos holandeses a partir do litoral cearense. C. Consolidar os portugueses na bacia do rio Piranhas a sul. D. Reforçar a presença ibérica no território potiguar e expulsar os franceses. Ou E. Substituir a sede administrativa da capitania pernambucana. Que vocês marcariam, hein? Que vocês marcam, aliás. Letrinha D. Mais alguém? Outra letrinha? Será que não é a E? Será que não é a C? Será que não é a B? Vamos lá, quando você fala dessa ideia, né, do União Ibérica, está falando da ideia da divisão, né, do nosso território, influência aqui dos portugueses e espanhóis no nosso planeta como um todo. E quando você fala dessa ideia da fundação, né, da cidade de Natal, ela teve uma influência muito grande, né? Principalmente a presença do Forte dos Reis Magos, né, que é o objetivo de criar uma estrutura para poder expulsar esses holandeses, os franceses e outros grupos que buscaram tentar chegar a ocupar o nosso território. Então, a Fundação de Natal teve como principal objetivo o quê? Ó, reforçar a presença ibérica aqui, né? Presença portuguesa aqui no território potiguar, né? E expulsar os franceses que aqui estavam presentes e mantendo fortes relações com os indígenas. Tá bom? É a coisa que a gente vai perceber. Ok? Deixa eu condicionar, parece que não está prestando. Pois é, na toa que é como se fosse praticamente uma historiografia, né? Mas aqui, no caso de geografia, a gente trabalha a ideia do território, né? Do espaço, da ocupação. A história ela conta ali com mais detalhe como aconteceu, quem era fulano, quem era cicrano, capitão, não sei o quê, né? Aqui a gente trabalha a ideia de como o território vai se modificando ao longo do tempo e ganhando novas estruturas, né? Vamos para mais um aí, a nossa 19ª questão. Após a expulsão dos holandeses, a dinâmica territorial potiguar se transforma com a interiorização da ocupação. Esse movimento ocorreu especialmente por meio da instalação de fazendas ao longo dos rios, impulsionada pela mineração aurífera, descoberta nas serras centrais. B. Instalação de engenhos de açúcar no interior. C. Criação de gado com base econômica sertaneja. D. Extração de sal no alto sertão potiguar. Ou E. Construção de fortalezas defensivas no interior. E vocês marcariam aí?
Letrinha C, criação de gado como base na economia potiguar. Sim, exatamente. É só lembrar que a primeira atividade que a gente teve foi a cana-de-açúcar, presente aonde, gente? No litoral, né? E você depois vai ter ali a presença da pecuária, que vai ficar no interior, e posteriormente você tem aqui a cotonicultura, que vai compartilhar espaço ali com a pecuária, e posteriormente acaba ali, né, sendo a atividade que mais se destaca quando a pecuária entra em declínio. Então, gabarito aí, letrinha C de cuscuz. Cuscuzinho é bom, não? Cuscuzinho com leite, ah, meu amigo, é bom demais. Vamos para mais um aí, ó, questãozinha aí bem completa. Vamos lá. Ao observar os mapas e os dados apresentados sobre o arquipélago de Fernando de Noronha, é possível perceber a proximidade geográfica entre esse território e o estado do Rio Grande do Norte. Apesar disso, historicamente, a ilha nunca integrou o território potiguar. Com base nas informações fornecidas no contexto histórico e geográfico brasileiro, assinala a alternativa correta. A. Fernando de Noronha pertence ao Rio Grande do Norte desde o século XVIII, em razão da sua proximidade com o Natal. B. A ilha foi disputada por RN e Pernambuco até o século XX, quando foi dividida entre os dois estados. C. Apesar de ele estar mais próximo do RN, Fernando de Noronha sempre pertenceu a Pernambuco, fato consolidado desde 1700. D. O arquipélago pertence a Pernambuco apenas por razões turísticas e ambientais, não havendo base histórica para isso. Ou é, a definição de Fernando de Noronha foi feita por base na proximidade com o litoral de Ceará, que administrou até o século XIX. E aí? Muitos de letrinha C. Ninguém vai letrinha A, letrinha B. Vamos lá. Quando a gente fala de Fernando de Noronha, como a gente já trabalhou anteriormente, né, a ilha sempre pertenceu a Pernambuco, por quê? Porque essencialmente Pernambuco, os pernambucanos chegaram e ocuparam essa ilha. Então, apesar da proximidade com a ideia do Rio Grande do Norte, a gente sabe que isso não é um fator predominante. Assim como, por exemplo, você tem aqui no Brasil a ideia da Guiana Francesa, e a Guiana Francesa é um território da França, né? É um território francês que faz limite com o Brasil, mas não é nosso, né? Então, assim como a gente tem esse exemplo, Fernando de Noronha sempre pertenceu a Pernambuco, tá? Não é o território nosso. Isso, esse fato é consolidado desde 1700, apesar de ter essa narrativa de dizer que o território é nosso. É interessante pensar que Fernando de Noronha está muito próximo aqui do atol das Rocas, né? Que é um território nosso, mas não tem uso ali para fins econômicos, tá bom? Um gabaritinho aí, letrinha C. Estamos terminando, viu, meus amores? Estamos terminando. Vamos lá, 21. O Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, principal terminal aéreo do estado potiguar, representa um marco na concessão da infraestrutura aeroportuária brasileira. Sobre sua localização, característica e funcionamento, é correto afirmar que está localizado no município de Parnamirim, substituindo o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. B. Foi construído com recursos exclusivamente públicos e opera desde o início dos anos 2000. C. Possui a capacidade de até 6 milhões de passageiros por ano e foi o primeiro aeroporto do país a ser concedido à iniciativa privada. D. Atende exclusivamente voos de carga e foi construído no centro urbano de Natal. Ou E. Foi inaugurado no mesmo ano do Porto de Areia Branca, em 1974, com base no plano de integração logística. O que vocês marcariam aí, meus amores? E aí? Letrinha A.
Vamos lá, um de B, outro de C. Vamos lá. Está localizado no município de Parnamirim? Não, está localizado lá em São Gonçalo do Amarante. Né? B. Foi construído com recurso exclusivamente público e opera desde o início dos anos 2000. Teve recursos públicos, foi algo misto, né? Principalmente quando passou para iniciativa privada. Tá? E opera desde o início dos anos 2000, não, um pouquinho mais à frente. Né? Acho que foi 2008, se não me engano, que foi inaugurado. C. Possui capacidade para 6 milhões de passageiros por ano, sim, com toda certeza. E foi o primeiro aeroporto do país a ser concedido à iniciativa privada, sim, durante o contexto ali do governo, finalzinho do governo Dilma, governo Michel Temer, governo do PT, a gente, do Bolsonaro, aliás, né, passou por um processo de privatização dos aeroportos. E um dos primeiros a ocupar esse processo foi o aeroporto, né, o Aloysio Alves, que ganhou esse destaque a nível, a nível nacional, por ser um dos primeiros a passar por processo da iniciativa privada. Hoje, se eu não me engano, quem está à frente dele é uma empresa, se não me engano, é da Espanha, né, que está ali administrando ele. Eu vou lembrar o nome da empresa e eu digo a vocês, mas é ele que está ali mantendo a administração desse aeroporto. Tá? Então, gabarito aí, letrinha C. Tá? E D, atender exclusivamente voos de carga? Não, tem voo de passageiro. Né? E foi inaugurado no mesmo ano do Porto de Areia Branca, nada a ver, né? É um contexto completamente diferente. Questão 22, bem pertinho, falta só 22, 23, 24 e 25. Os modais ferroviário e marítimo no Rio Grande do Norte têm histórias marcadas por descontinuidade e potencial logístico. Sobre esses dois sistemas de transporte, assinala a alternativa correta. A. O Estado conta com 3 ferrovias em operação que ligam Mossoró, Caicó, Macau e Nova Cruz. B. Apesar da sua importância, o Porto de Natal não se destaca em exportações de produtos agrícolas. C. A ferrovia Mossoró-Souza está ativa desde 1915 e é a principal via de transporte de carga. D. O Porto Ilha de Areia Branca é um terminal construído em alto mar e representa uma importante estrutura para escoamento de sal. O trecho ferroviário entre Natal e Macau está desativado desde 1983 e teve seus trilhos completamente retirados. E vocês marcam aí. Muitos de letrinha. Letrinha D. Vamos lá. O Porto Ilha de Areia Branca, sim, né? Um porto situado aí a 14 quilômetros da costa, não é verdade, gente? É um terminal construído em alto mar e representa uma importante estrutura para o escoamento do sal, exatamente. E olha que interessante, esse já é o nosso gabarito, perfeito, gente. E olha só, uma complementação aqui das nossas informações. Gente, com o contexto agora dessa taxação que o Trump colocou, e 50% que vai começar a valer a partir do dia 1º, ou seja, de amanhã a 8 dias, essa taxação ela é muito preocupante. Por quê? Porque parte do sal que sai do Porto Ilha aqui vai principalmente lá para a região dos Estados Unidos, para poder ajudar no degelo da neve lá, né? Principalmente nesse contexto de inverno agora que eles estão vivenciando lá. Então é uma preocupação que gera aqui para a gente também um nível de... Aliás, né, eles estão vivendo lá o verão, mas no inverno isso ocorre de maneira intensa, desse sal que sai daqui e vai para ajudar no degelo da neve lá. Então, se não tiver um acordo aí, a indústria de sal daqui da nossa região vai ser muito impactada, principalmente com um nível de desemprego intenso, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letrinha D, de Deus, né? E que a gente vai conseguir aqui essa nossa vitória, beleza? Show de bola? 23. A desigualdade social no Rio Grande do Norte reflete a disparidade no acesso à oportunidade de renda. Mesmo ocupando a 14º lugar nacional em índice de desenvolvimento humano, o Estado apresenta um elevado índice de, ou seja, um índice que mostra a ideia da desigualdade social. Se você vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, esse indicador, maior é a desigualdade. Quanto mais perto de 0, menor é a desigualdade. Com base nisso, o RN é o estado brasileiro com menor desigualdade de renda, conforme mostra o baixo valor do índice de Gini. B, o índice de Gini no estado foi de 0,58, o que indica alto grau de desigualdade na distribuição de renda. C, o IDH elevado do RN impede que haja situações de vulnerabilidade sociais nas áreas urbanas. D, a desigualdade de renda é medida exclusiva pelo número de pessoas em situações de rua, ou é o índice de Gini utilizado para medir o nível de emprego formal no estado?
que vocês marcariam aí, meus queridos? Letrinha B, será? Vamos lá? Exatamente, né? O nosso, como eu disse para você, né, ele varia aqui ó, de 0 até 1. O nosso deu aqui 0,8 ou 0,58. E de com alto grau de desigualdade e de renda, na toa que mais da metade da nossa população vive com abaixo de um salário mínimo, né? Mas, claro, a gente conseguiu os indicadores interessantes. Por exemplo, o, os dados do IBGE mostrou recentemente, eu acho no último mês, que no Rio Grande do Norte, hoje, a gente tem mais pessoas com carteira assinada do que pessoas dependendo do Bolsa Família. Isso é interessante. Né? Você vai ver que a ideia do acesso ao trabalho está fazendo com que as pessoas não necessitem mais do Bolsa Família. Então, apesar desses indicadores estarem melhorando, a gente percebe que ainda há aqui alguns pontos que devem ser observados, principalmente a ideia da informalidade, da desigualdade de renda, né? Do acesso a serviços de saúde, educação e segurança, mas essa é a realidade que se apresenta no contexto atual. Então, o índice de Gini do Estado é de 0,58, o que indica um alto grau de desigualdade e má distribuição de renda, certo? Mais um aí, a penúltima, para a gente fechar esse negócio. Ao se analisar a relação entre o índice de Gini e os dados sobre emprego e rendimento da RN, é possível perceber um quadro de contradições no desenvolvimento humano. Com base nessa análise, eu assinalo a alternativa correta. O textozinho mostra, né, cresce o número de trabalhadores informais no Rio Grande do Norte. Com base nisso, respondam aí. Vamos lá. Façam a sua interpretação. E aí? Letra B, Marcos foi de B, José foi da letra B também. Vamos lá? Ó, ao se analisar a relação entre o Gini e os dados sobre o emprego e rendimento da RN, é possível perceber um quadro de contradições no desenvolvimento humano. Com base nessa análise, na alternativa correta. Muitos foram de B, vamos começar pela B, então. O índice de Gini elevado e a informalidade no trabalho são fatores que contribuem para a manutenção da desigualdade no Estado. Eu acho que isso aqui é o nosso gabarito, perfeito. Porque você tem um índice de Gini de 0,58 e um alto grau de informalidade. Ó, mais de 618 mil pessoas trabalham na informalidade no nosso Estado, né, dados de 2023, e também sofre ali um reflexo muito grande do contexto da pandemia, que fez com que várias pessoas tivessem que promover ali o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, né? Não é você empreender por opção, mas por uma extrema necessidade. É abrir um açaí, é vender bombom na rua, são coisas que acabam inflando esse indicador, né? Ah, vamos ver aqui, ó. O IDH alto garante automaticamente a eliminação das desigualdades regionais e sociais. Pode até garantir, mas não se encaixa para o nosso contexto, né? C. A maioria da população potiguar está empregada no setor público, que explica o baixo índice de Gini. Isso aqui é uma criminalidade, né? Quer dizer que por causa que as pessoas estão situadas no setor público, é o que explica o alto indicador de Gini, jamais, né? Se não me engano, acho que menos de 20% da população ela ocupa os cargos públicos aqui do nosso estado. A maioria trabalha no setor aí, comércio, serviço, né? Então aqui está falso. D. A população informal do RN representa menos de 20% dos trabalhadores do Estado. Né? Infelizmente, né, representa muito mais do que 20%. Né? E o crescimento econômico da RN é suficiente para eliminar a pobreza extrema no curto prazo? Não, porque desenvolvimento econômico, se não for acompanhado de distribuição de renda, né, isso não vai servir de nada, porque é como se você estivesse juntando dinheiro num número restrito de pessoas. Se nem todo mundo tem acesso a essa riqueza, então continua ali uma desigualdade social, porque o capital está concentrado na mão de poucas pessoas. Então, gabarito, letra B. E para a gente fechar aí com chave de ouro, né, questãozinha 25 aí, as festas juninas representam manifestações culturais de grande importância no Nordeste brasileiro.
reunindo milhares de pessoas e movimentando a economia regional. Entre os maiores eventos do tipo no país, destacam-se 3 cidades que disputam anualmente o título de maior São João do Brasil. Com base nesse contexto cultural e turístico, essa é a alternativa correta. As 3 maiores festas juninas do Brasil acontecem em Campina Grande, Caruaru e Mossoró, destacando-se pelo volume de público e pela valorização da cultura nordestina. B. O maior São João do Brasil acontece em Salvador, seguido por Recife e João Pessoa, devido à influência das capitais nordestinas. C. Apenas cidades do interior de São Paulo concentram as maiores festas juninas do país. D. A cidade de Mossoró não realiza festa junina de grande porte, ficando restrita às comemorações escolares locais. Ou o São João é uma celebração exclusivamente religiosa, sem impacto econômico ou turístico para as cidades onde ocorre. O que vocês marcariam aí, gente, como gabarito? Questão muito boa aí, né? Para fechar com chave de ouro. Letrinha A. Exatamente. O A de aprovado, meu povo. A de aprovado. Veja bem, quando a gente fala aqui, né, que nós vamos ter aqui no Brasil 3 grandes de São João, né? Nós vamos ter o de Campina Grande, que é considerado o maior São João do mundo. E eu digo a você, é verdade, gente. Coloco daqui no chinelo, não criando esse complexo de inferioridade, mas eu estive em Campina Grande no dia 13. E, meu amigo, eu peguei lá, passei por lá, estava tendo a última festa de encerramento aí do São João de Campinas. Amigo, pense num negócio grande, gigantesco, enorme, tá? A infraestrutura, uma fogueira, meu amigo, que aqui dali tocava fogo no Mossoró todinho, porque é bem interessante lá. Achei incrível. Mas o nosso está caminhando para também se destacar bastante. Então, você tem aqui de Campina, Caruaru, né? E o de Mossoró, que está presente aí, foi no dia 13 de julho. Teve a festa lá que chama do Sítio do Forró, que é a festa de encerramento do São João lá em Campina Grande. Pois é, gigantesco, cara, gigantesco, assim, eu fiquei surpreendido. Até os parques lá entram dentro dessa rota aí das festas juninas. É uma coisa bem raiz, né? Não se vendeu muito para a indústria cultural. Então, aqui, ó, Campina Grande, Caruaru e Mossoró, 3 regiões aí que se destacam com relação aos festejos juninos. E com isso a gente fecha essa nossa discussão, meus queridos. A gente fecha aqui nossa resolução de questões. Eu acho que a gente volta agora só para a nossa revisão, tá? A nossa revisão final, que é a próxima semana. Então, amores, eu espero que vocês tenham aqui aproveitado bem o conhecimento, que tenha sido importante para vocês, está contribuindo aí para o sucesso da aprovação de cada um. Estudar nunca é uma coisa que a gente vai se arrepender. Desejo aí bons estudos, revise bastante, fica bem, bom descanso, tá? Se você não puder estudar por você, que estude pelo seu filho, pela sua família, por ter com o objetivo de ter qualidade de vida e tempo, né, de qualidade com sua família, isso é fundamental. Então, bons estudos, boa prova, a gente se encontra aí ao longo da nossa revisão final, que eu acho que vai ser pelo canal do YouTube, e a gente se encontra aí também nas caminhadas da vida. Amém? Tranquilo? Fica bem, minha gente, deseja aí bons estudos e a gente se encontra numa próxima caminhada. Show de bola? Tchau, tchau, gente. Forte abraço, beijo.